Boa noite, povo. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando então mais um podcast do professor. Hoje, em um momento especial, porque vamos falar sobre as eleições 2022, primeiro turno, e teremos hoje participação dupla, né? Teremos aí a participação dos nossos amigos Ronald e Clebson, que vai estar batendo um papo com a gente daqui a pouco aqui no nosso podcast do professor. Ok, pessoal, já estamos aqui. Vamos bater esse papo com o nosso amigo Ronald. Com a gente, vamos convidá-lo aqui. Pronto. Boa noite, Ronald. E aí, como é que está? Boa noite, professor. Tudo bem, graças a Deus. E o senhor? Tudo bem. Que bom poder estar aqui e bater esse papo especial com você. A gente poder levar aí ao conhecimento de tantas pessoas algumas situações, né, da nossa política do primeiro turno. São tantas situações aí que precisa ser colocada em pauta, Sim, sim. não só a campanha e as eleições nacionais, estaduais e também aqui no município de Gandu. A gente não pode deixar de colocar aí o município de Gandu fora, né, desse embate eleitoral. Mas vamos lá, vamos conversar um pouco aqui sobre isso. O que é que você achou aí dessa eleição? O que é que está trazendo aí na sua mente sobre a eleição de uma forma geral, né? Houve alguma situação que a gente possa colocar alguma interrogação sobre as eleições 2022? Existe alguma preocupação que os eleitores e até mesmo lá os políticos possam ter, né, em dúvida das eleições 2022? Primeiramente, eu quero agradecer aqui, né, pelo convite. Eu e meu irmão estão aqui do meu lado. E agradecer aí, né, a votação que nossos candidatos tiverem aí em Gandu, tanto o Bolsonaro, João Roma, Raíssa e também os deputados que nós apoiamos. E dizer que para a gente fica feliz, né? Respondendo a sua pergunta sobre a eleição, essa eleição foi marcada por dúvidas e muitos questionamentos, porque quem acompanhou a eleição desde o início viu que Bolsonaro, né, ele tem uma aceitação muito grande por parte de todo o país, por onde o presidente andou, atraiu milhares de pessoas. Então, nós que apoiamos o presidente Bolsonaro, nós esperávamos ele ser eleito no primeiro turno, que pela lógica, né, que a gente acompanhou, né, a andança do presidente pelo país, era o normal ele ganhar no primeiro turno. É diferente do candidato do PT, que fez uma campanha que não saiu às ruas, né? Ele, quando saiu, tomou vaia, e também aqui do Nordeste, né? Ele não fez uma campanha como ele acha que o Nordeste é o reduto dele. Então, para nós que fizemos campanha para o presidente, a gente saía nas ruas de Gandu, né? A gente via a aceitação do presidente, as pessoas pedindo
Santinho, adesivo. Se você for observar, Gandu, a maioria dos carros tem um adesivo de Bolsonaro, né? Diferente do candidato do PT, que poucos carros têm um adesivo. Então, assim, o sentimento é sentimento de tristeza, porque pelo que aconteceu, e tudo indica, né, que essa eleição foi marcada por fraudes. Tanto aí nas redes sociais, tem circulado vídeos de pessoas que foram votar e lá, quando chegaram na sucessão de voto, já teria alguém votado no lugar dessa pessoa. Então, foi uma eleição que nós estamos com sentimento de injustiça. Essa é a verdade. Olha só, colocamos, né, aqui também em pauta, né, algumas situações. Primeiro, a questão das pesquisas, né? Toda a mídia está falando aí sobre a questão das pesquisas eleitorais. Primeiro, porque as pesquisas entraram em colapso. Inclusive, a gente fala sobre a questão não mais instituto de pesquisa, né? Mas hoje empresas de pesquisas. Tem alguns em Salvador que estão chamando de empresas de porcentagens, né? E isso aí mostrou, na verdade, erros absurdos que estão acontecendo em todo o Brasil. A Bahia também teve essa mesma situação, o povo provou isso. Agora, essas pesquisas são tão absurdas que provou, por exemplo, a questão da eleição de Moro, que não iria, pelas pesquisas, não iria ganhar, né? O nosso amigo astronauta, que também não iria ganhar. E aí a gente começa a perceber, né, que existe, na verdade, muitas contradições, e que isso foi veiculado nas principais redes de televisão e de rádio do país. A pergunta é, esse marketing da porcentagem, isso daí foi, na verdade, para deixar os eleitores em dúvida, foi para forçar a ascensão de algum candidato? Sem dúvida, né? Se vocês for fazer uma analogia da eleição de 2018, também aconteceu o mesmo, né? Que todas as pesquisas apontavam que Bolsonaro perderia no segundo turno para todos os candidatos, inclusive até para Marina Silva. E aconteceu o contrário, né? Bolsonaro colocou aí milhões à frente de todos os candidatos. E com certeza, essa mídia aí, né? Eu vou citar aqui nome, Datafolha, Folha de São Paulo, o Globo, eles sempre colocaram o presidente, o Lula, né, como eleito no primeiro turno. E com certeza isso é para tentar induzir as pessoas a dizer que ele está muito forte e agariar votos. Mas, mais uma vez, né, esses institutos de pesquisas foram desmascarados. Inclusive, já tem um senador pedindo a CPI para investigar, né, essas empresas, porque alguém por trás está pagando, e muito bem, para que elas possam estar, né, fazendo esse tipo de pesquisa para tentar enganar a população brasileira. Mas o povo hoje tem informação, as redes sociais estão aí para a gente estar se mantendo, né, informado, e com certeza o segundo turno nós vamos dar a resposta realmente de quem está do lado do Brasil. Ronald, olha só, o que me chamou a atenção nessas pesquisas eleitorais é que eles, né, na última pesquisa, eles acertaram o de Lula, mas erraram feio no de Bolsonaro. Porque Lula, na última, estava com 50%, né? Bateu na trave. 2 para mais, 2 para menos, 48%. Mas Bolsonaro estava lá atrás, com 34%, 35%.
né? Alguns chegavam a 36%. E aí chega batendo na casa dos 40%. Então aí não tem nem margem de erro. Então, dessa forma, a gente percebe, na verdade, que era essa situação. Ouvi um comentário que, para mim, na verdade, um dos maiores comunicadores do país se chama Boris Casoy. Eu acho ele fantástico. O velhinho, ele fala com sabedoria e ele disse assim, olha, ele falou duas coisas interessantes que eu quero falar aqui. Primeiro, ele disse que essa resposta das urnas foi uma manifestação de alguém que, na verdade, não aceita mais o petismo no Brasil. Outra coisa que ele colocou também, que ele é repórter da CNN. Sim. Ele é repórter da CNN. Mas ele colocou algumas outras coisas interessantes também. Ele falou que trabalharam muito sobre essa questão do voto útil. Né? Em vez de você votar em Tebet, em vez de você votar no Ciro, vote logo no Lula. E que esses votos que eles pediram para ser útil para Lula foram votos que foram úteis para Bolsonaro. Você acredita nisso aí? Olha só, eu vou aqui fazer né, uma analogia do que está se passando hoje no Brasil. Para a gente entender o cenário hoje, do que está acontecendo no Brasil, vamos voltar um pouco aí, né, pela soltura de Lula, que o Fachin, né, fez uma manobra para tirar Lula da cadeia, usou aí, né, dizendo que Lula não deveria ser condenado por Curitiba, mas sim por outra instância, né, de Brasília. E lá para cá a gente viu, né, o STF agindo de forma criminosa para poder deixar o ex-presidiário elegível. Depois, o STF também não aceitou o voto impresso. Né? Inclusive, ministros do STF foram ameaçar senadores e deputados para não aprovar o voto impresso. Então, a gente está assistindo aqui no Brasil um STF aparelhado, que, na verdade, hoje o STF é o braço do PT. Né? Então, tudo que eles fazem é para beneficiar o candidato do PT. Então, isso é lamentável, o que está acontecendo no Brasil. E, assim, a gente fica assistindo indignado, né, a essas manobras do STF. E respondendo a sua pergunta, eu acho que essa questão do voto útil que você citou aí, para eles foram um tiro no pé. Porque os votos que eles queriam tirar aí, né, de Tebet, de Soraya, de Ciro Gomes, na verdade, eles não conseguiram atrair esses votos. Agora estão dizendo, né, que esses votos podem agradar para Lula, né, porque Ciro Gomes já sinalizou apoio no segundo turno para Lula. Tebet também já está um pouco inclinada já para apoiar Lula no segundo turno. Então, assim, nós sabemos que o presidente Bolsonaro tem a maioria dos votos, tem a maioria da população ao seu lado. Isso foi mostrado de forma muito constante durante a campanha, antes da campanha. 7 de setembro foi o dia marcante na história política do Brasil, onde milhares de pessoas apoiaram o presidente em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, em todas as capitais, tiveram movimento em apoio ao presidente. Então, com certeza, nós vamos, dia 30 de outubro, reverter aí essa votação, entre aspas, né, que o presidente, o ex-condenado, aí teve no primeiro turno. Pois a gente, estamos aqui com o Ronald, Clebson também está aí junto. Ronald,
sobre. Ô, Clésio, Ronald, sobre os deputados eleitos na Bahia, houve uma mudança, né? Bastantes deputados aí conseguiram se eleger, outros não, né? Ah, uma delas, primeiro, a questão de que muita gente se afastaram do governo Bolsonaro achando que era queimação, né? E os bolsonaristas entraram com gosto de gás no Congresso. E aqueles que ficaram contra perderam. E aí vem a Daiane. Vem a Daiane. Eu lembrei logo de você, não tem como. Eu lembrei logo de você. Quando eu vi que Daiane não conseguiu se eleger, eu lembrei logo. E vi essa questão aí de que entrou aqui a esposa de Roma, né? E teve mais um outro que era também do PL, do PL, eu não lembro aqui o nome do Alden. outro deputado, hein? Capitão Alden. Capitão Aldo. Então, dois deputados federal pelo PL. Do grupo de ACM foram 14, né, que se elegeram, e do PT foram 18. Né? Do PT foram 18 deputados. Quer dizer, do PT, vírgula, né? Dos partidos que apoiam o PT. Foram 18. Estadual, houve 5 do PL, entre PL e partidos que são aliados direto aí de Bolsonaro. Houve também aí uma turma de ACM de 26 deputados estaduais e 31 deputados estaduais ligados aos partidos ligados ao PT. Veja que aqui na Bahia, né, como acho que creio também que em todo o Nordeste, o PT continuou fazendo o maior número de cadeiras no Congresso na Assembleia Legislativa. Qual é a leitura que você faz desses deputados aí? O que é que o Estado da Bahia quer falar sobre isso? Essa pergunta eu vou passar aqui com o meu irmão, para ele também dar uma participação. Pronto. E aí, boa noite, tudo Tudo bom, bem? Clebson? Boa noite. Bom, Daiane, né? Daiane, meu Deus. É, a- é, a, pe- é uma, Daiane é uma das pessoas que eu tive o desprazer de conhecer, né? É uma das piores pessoas que eu já conheci na minha vida que eu tive contato, né? A gente trouxe ela para aqui, né? O nome dela aqui para Gandu, né? Em 2018, a gente começou ali em 2017. A gente assumiu o PSL aqui, né? Em Gandu e trouxemos o nome dela para aqui. E ela se elegeu, tal, só que faltando uma semana, não, faltando um mês mais ou menos para o início das eleições, né? A gente rompeu com ela. E aí ela queria vir para cá e tudo, a gente disse que não, porque a gente quer. Ela traiu, né? Na realidade, o nosso presidente, isso aí a gente já sabe já de qual e salteado aquilo que ela fez, né? Ela teve 135 mil votos, se eu não me engano, e de repente ela traiu o Bolsonaro, né? A mulher do abraço imaginário, né? Então, assim, a prova viu aí, que ela saiu aí dizendo que ela que deu votos para Bolsonaro, né? Ela que conseguiu voto para Bolsonaro, e na realidade ajudou o presidente. E a gente viu ela aí com um mísero 27 mil votos. Então, ela deu um tiro no pé. Não só ela, como Joyce House, né?
Frota, é, entre outros aí que traiu o nosso presidente, que hoje não faz mais parte do cenário político. Então, por aí a gente tira a força, né, do bolsonarismo, né? A força que o nosso presidente tem. Quem ele apoia realmente se torna vitorioso. Em relação aqui à nossa realidade na Bahia, a gente apoiou aí, né, André Possucla, o deputado federal aí, que foi o secretário de fomento aí, né, da Rouanet. E a gente trouxe ele para Gandu, veio aqui, fez vídeo pra gente e tal. A gente fez uma campanha aí mesmo aí, ferrenha, né, na cara e na coragem, sem ganhar um centavo, né? Enfrentando aí esse sistema, né, que a gente sabe que é milionário, tanto a oposição e a situação, né, tinha muito mais recursos, mas mesmo assim a gente foi para cima, né? A gente não teve assim medo de abraçar esse deputado. Infelizmente ele não chegou a se eleger, mas está como primeiro suplente, mas que teve uma boa votação, 82 mil votos, né? Restam apenas 3 mil votos para ele ser eleito. Eu vi que ele fez uma postagem dizendo que vai entrar aí com uma ação aí para rever, né, a contagem desses votos, porque ele estava com uma margem muito alta, né? E tinha saído até uma matéria em um jornal, que agora não me recordo o nome, que já dava ele como eleito. E de repente ele não conseguiu esse pleito sentar na cadeira. Mas em relação também aí, né, que você falou, que hoje Bolsonaro tem a maioria, né, do Senado, tem a maioria aí dos governadores, são 8 governadores que se elegeram já no primeiro turno, e tem 8 ainda que estão aí para disputar o segundo turno. E são 200 deputados hoje, né, aí que estão aí no Congresso, e a maioria esmagadora também de senadores, né? Então, assim, eu acho que se fosse Lula, eu desistiria, né? Porque o Brasil deu uma resposta para ele e para a Globo Lixo, né? Para essas pesquisas aí fraudulentas, canalhas, covardes, que só tem um único objetivo: mentir, 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 para que o ex-presidiário entre e eles comecem a roubar novamente o nosso dinheiro. Então, o Brasil deu uma resposta para a esquerda, né? E eles contavam que iriam ser eleitos já no primeiro turno, como o senhor falou aí, né? Anteriormente, Lula apresentava aí, né, as pesquisas que são partidárias, né? Hoje é uma pesquisa partidária para o PT, né, para a esquerda. Dava Lula como vitorioso já no primeiro turno. Não só ele, como também em Gandu, né? Se via aí rumores aí que Jerônimo seria eleito aí no primeiro turno, tá? Enfim, fizeram até festas aí, né? A gente viu aí lá na Avenida Paulista, onde o PT já estavam já armou palco lá, fez a festa toda já para comemorar. Mas graças a Deus conseguimos aí levar Bolsonaro o segundo turno, vencemos o sistema na realidade, né? Então a gente não tem que estar com um sentimento de tristeza, e sim de vitória, porque desde 1998 que um partido não consegue eleger tantos candidatos, né? Não faz tantas cadeiras. E graças a Deus esse ano o Brasil deu uma resposta aí, é conservador, e a gente jogou uma água fria aí em cima de Alexandre de Moraes, né, da Rede Globo, e de Lula e a esquerda em modo geral. Tudo bem. Outra situação também que me chama a atenção aqui é sobre a questão dos deputados aqui em Gandu, né? E eu queria aqui passar aqui algumas dessas informações aqui colhidas. O candidato do prefeito, Niltinho, né, os estaduais, teve 6.008 votos. O deputado Sandro Regis, né, que sempre foi o candidato do vereador Bozó, teve 1.254. Creio que muitos outros
apoiadores também se uniram aí a Mozó para conseguir dar um número de votos maior. Rosenberg é o deputado do ex-prefeito Djalma Galvão, teve 712 votos. O Samuel Júnior, do Republicanos, ele teve 682 votos, é o candidato da Assembleia de Deus. Né? Sim. Luciano Araújo, que é o genro de Dr. Marcos Araújo, médico, teve 492 votos. Aí vem Felipe Duarte, um progressista, com 435 votos. Fabiola Mansur, que infelizmente não conseguiu, inclusive fiz aqui também uma entrevista com ela, e Fabiola não conseguiu retornar para a Assembleia Legislativa. Teve 330 votos. José de Arimateia, candidato da Igreja Universal do Reino de Deus, teve 305 votos. Euclides Fernandes, que tem alguns apoiadores aqui em Gandu. Eu não sei, na verdade, hoje, porque na época tinha Marconi, eu não sei se Marconi continuou com ele, e outros aí que também apoiavam, mas ele apareceu com 295 votos. O Laerte Vando, que é do nosso amigo piloto, 275 votos. E aqui a gente percebe, né, que houve uma junção de votos aqui que foram bastante consideráveis, né? Isso falando aqui desses mais votados aqui que estão aqui, né, entre os 10 mais votados aqui de Gandu. Como é que você... essa situação aí, você percebe que aí tem uma oposição, né? Tem uma oposição que alguns deles, né, que são votos de igreja, isso aí a gente tem que colocar um pouco de lado, porque é uma situação que vem de cima, né, que vem das convenções, como Igreja Universal, como a a Assembleia de Deus. Houve outros votos aqui também, de outros pastores que também tiveram votos aqui em Gandu e tudo. Federal, principalmente, porque o pessoal evangélico teve muito mais preocupação com o federal, né, por causa dessas leis que estão tramitando aí no Congresso, e eles querem barrar, fazendo, na verdade, esse bloco evangélico aí muito forte. Mas aí a gente teve algumas situações aqui que foi de alarme, né? Neto Carleto, deputado do prefeito, teve 6.114 votos, 35,76% do eleitorado. Aí aparece Holmes, filho da terra, né? Vem com 1.708 votos. Isso aí chamou atenção. O voto de Holmes chamou atenção. E não foi um voto que teve um investimento alto. Diferente aqui de Dal, que teve um investimento. Dal teve investimento alto. O Dal teve 1.448 votos e Holmes 1.708 votos. Então, isso aí a gente já começa a repensar. Depois vem o Alex Santana, o terceiro mais votado foi o deputado da Assembleia de Deus, Alex Santana. A Assembleia de Deus mostrando realmente um empenho aí nos votos. Isso eu não quero dizer que a Assembleia de Deus tem 777 pessoas, de jeito nenhum. Né? O número de membros da Assembleia de Deus são quase 2.000 pessoas
ou mais. Mas alguns votam no candidato do prefeito, outros em outro candidato de oposição, mas a convenção conseguiu fechar aqui 777 votos para Alex Santana, também que nós entrevistamos aqui. Arthur Maia, candidato do vice-prefeito, 604. Afonso Florense, do PT, Charles Fernandes, do PSD, a Rogéria Santos, que é candidata da Igreja Universal. Então, Alice Portugal teve 261 votos aqui em Gandu. A mulher que foi a mais votada, né, a mais votada aqui há alguns anos, só teve apenas 261 votos. Então, mas ela está aqui elencada como as 10 mais, é a 10ª, né? Candidata mais votada aqui de Gandu. Qual é o recado do povo de Gandu? Bom, o recado, né, do povo de Gandu, né, eu percebo aí, vejo, que é de mudança, né? As pessoas estão aí percebendo, né, o cenário político. É lógico, né, que não tem como você competir com a máquina pública. Por exemplo, Miltinho, né, e Carleto, não tem como você competir porque o prefeito, né, da situação investe muito. Já vem também aí com o Carleto aí, que trouxe várias emendas para Gandu, o cara já vem já com esse nome, já com essa bagagem, né, e Miltinho com o apoio do prefeito. Então, para mim, não tem como você competir por igual, né? A gente vive em uma cidade pequena, onde o reduto, a gente sabe ainda, empregatício maior é a prefeitura, né? E pessoas ali voltam, muitas vezes, com medo de perder emprego, porque tem um parente ali, né? E tem medo de sofrer retaliações, e acaba voltando junto com o prefeito, que é grupo, né? Que eles se fecham. Isso aí a gente não tem o que discutir, é uma grande realidade ainda aqui dentro de Gandu. E em relação aí a Alice Portugal, né? O PT que perdeu força, da parte aí do grupo aí de Jalma, na realidade, né? E de Ismar, ali mais ou menos, ali, que ela é mais, né, ali ligada à área de Ismar ali. E Alice Portugal, devido às suas posições, né? Vota sempre contra aí muitas coisas que ela vota aí contra o eleitorado, né? Contra o povo. Ela não abraça o presidente Bolsonaro. E isso as pessoas percebem, né? Ela não aprova muitos projetos ligados ao nosso presidente. E em relação aí aos evangélicos, a gente sabe que eles só votam mesmo casado aí, né? Em pastores, em que eles têm mais afinidade, que defendem aquilo que ele defende, e eles são muito fiéis, é um pouco fiel, né? E Alex Santana é de mandato, é um cara que já tem bagagem, né? É aqui também da região de Westphal, Guimarães, tem até roça aqui perto da minha aqui, né? Tem uma fazenda aqui perto aqui da minha, aqui no Monte Alegre, né? E ele captou líderes, né? E tem dinheiro para derramar, né? Não estou dizendo que ele comprou votos, mas dinheiro para investir. É de mandato, né? E então as pessoas se desdobram mais. E em relação a André Poçúncula, né? Porque a gente também trouxe ele para cá. Nós não temos mandatos, nós somos ricos, não recebemos um centavo, não temos diretório. Somos apenas dois patriotas que quer o melhor, né? Para Gandu, para a Bahia. A gente foi na cara e na coragem. E nós conseguimos dar 136 votos a André Poçúncula, né? E para a gente isso aí é um feito, né? Porque a gente não tem mandato, não temos cargos públicos, somos apenas, como eu citei, dois patriotas e acredita num trabalho sério. A gente acredita não é em um poder próprio, né? É uma política para si, mas é uma política que realmente a gente possa transformar a nossa realidade. Temos projetos, sentamos com ele sentiu confiança, a gente passamos para ele todas as nossas demandas. Infelizmente, ele não veio a chegar à vitória, mas é o primeiro suplente.
Em relação a São Regis, né? São Regis tem bagagem, muita bagagem. Já foi muito mais forte, né? E aí tem o seu aliado aí, né? Aqui, o seu apoiador, que é Bozó. Bozó, a gente sabe aí que tem uma bagagem aí, né? É um cara que entende de política, né? É um cara estrategista, é inteligente e tem o seu público. É vereador, né? Tem o seu reduto. É. E é isso aí, a gente não pode negar. Então, eu acho que teve uma mudança boa, né? Em Angu. Eu espero aí que os candidatos que se elegeram aí da base do prefeito, que venham fazer um bom trabalho, né? Eu tive a oportunidade de sentar e conhecer Neto Carleto, é um cara jovem, é um cara bom, é um cara que tem vontade realmente de fazer algo por Gandu. Isso aí vai depender do prefeito, né? Eu vi que ele tem um carinho assim, por Gandu, é um cara que eu não tenho nada contra, né? Laerte também, é um cara que a gente também aí conhece, né? Que é o deputado nosso querido vereador aí, Piloto, piloto, de piloto. amigo. Isso. A gente trabalha junto aí, né? Temos aí os níveis ideais para Gandu. É um cara que não se prende ao sistema, é um cara neutro, é um cara que é honesto, né? E conseguiu aí dar essa votação aí. E nós também o ajudamos, né? Que também conhecemos Laeste, e Laeste é bolsonarista, é um cara bom, e a gente sentou também, a gente conversou, e a gente fez essa parceria aí. Olha, eu recebi aqui uma pergunta do Tiago Carvalho. Ele pergunta o seguinte: de qual modo as propostas dos eleitos influenciam no segundo turno? Ó, essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque, assim, proposta mesmo Lula não tem. Eu estou falando aqui a nível presidencial, né? Lula não tem proposta de governo. O que Lula sabe fazer é atacar e mentir, e mentir, e mentir. Atacar o agro, atacar a família, as igrejas, né? É satanista, né? A gente viu isso aí claramente aí, tem vídeos circulando, né? É um cara que vai mais para da bandidagem. Disse que um roubo de celular é para o cara tomar uma cervejinha, né? Enfim, que ia parar a guerra da Ucrânia em um bar. Então, para mim, é um cara maluco, não era nem para estar ali. É um ex-presidiário, foi descondenado. E Bolsonaro, as propostas de Bolsonaro, todos nós já conhecemos, né? Deus, pátria, família, liberdade, né? Liberdade econômica. Veio com o Pix, que para mim, só o Pix aí já matou tudo o que o PT fez, né? Que na época do PT era R$ 190. Hoje são R$ 600 o auxílio, né? Na realidade. E a proposta é essa, né? A proposta que influencia essa. Tem pessoas ainda que, infelizmente, ainda não não enxergou o que o presidente fez e faz, né? Transformou aí o Brasil, né? Levou água para o Nordeste, criou o auxílio emergencial, não fechou uma loja, né? Trouxe vacina, enfim, são inúmeras propostas de governo aí que o nosso presidente tem para trazer aí para o nosso povo. Ok, estamos falando aqui, gente, com os blogueiros do Endireita Bahia News, nosso amigo Ronald Clebson. Vamos falar um pouco sobre a política para governador do estado da Bahia. Bom, tivemos o primeiro turno, né? Isso importantíssimo. Esse primeiro turno foi um dilema que mostrou o seguinte: ou todo mundo se une, ou vai continuar os mesmos no poder. Aqui em Gandu, isso me chamou a atenção, né? Vou voltar aqui para em Gandu, Jerônimo teve 8.362
e a Semineto 7.323. Houve uma diferença aí de 1.000 e... 39, se não me engano. Dá mais um... Hein? Eu acho que foi de Não, dá menos 1.039, 1.031 votos. por aí. 1.031 votos, isso. E João Roma vem logo atrás com 1.339. Ou seja, em Gandu, quem não votou em Jerônimo, juntando os votos, ganha a eleição. ACM Neto e João Roma passa de Jerônimo. A votação para o governo do estado aqui em Gandu foi fraco, né? Nesse sentido. O candidato ACM bateu na trave, né? 1.000 votos de diferença que João Roma teve esses 1.000 votos. Aí, sem falar do Kleber Rosa, do PSOL, teve 36, Giovanni, do PCB, teve 9 votos, Marcelo Millet, 2 votos, enfim. Mas, falando aqui dos 3 mais votados, há uma possibilidade aqui de, se a ACM apertar a mão de Bolsonaro, isso vai fazer uma mudança nas cidades. E aqui a possibilidade, o prefeito vai ter que trabalhar bastante aí a campanha para poder superar isso aqui. O que é que você me diz? Inclusive, eu fiz até uma matéria, né, sobre essa situação da votação de governador para Gandu, né? E eu falei justamente sobre isso. Porque quem votou em Roma, não vota em Jerônimo. Então a tendência é esse voto migrar para a Semineto. Então, se somar Exato. o voto de Roma com a Semineto, ultrapassa Jerônimo. E isso, né, como falei na matéria, vai ser aí, né, um esquente para as eleições de 2024 para prefeito. Porque vai fortalecer a oposição. Então, eu tenho certeza que o grupo do prefeito não está tranquilo sobre essa votação de Jerônimo. Eles pensavam que Jerônimo ia ter muito mais votos, né? Porque a máquina está na mão deles, né? Então, só que a oposição de Gandu, eu acho que foi inteligente em apoiar Neto, justamente para ter aí esperança de lutar em 2024 aí pela prefeitura. Então, nós, né, aqui que encabeçamos a campanha de João Roma em Gandu, com certeza nós vamos aí estar pegando esses votos de Roma e com certeza nós vamos aí, né, apoiar a ACM, né, porque entre a ACM, né, e Jerônimo nós ficamos com o Neto. Deixa eu falar. Eu fiz, inclusive, hoje, tá no blog Zebrão, mandei para vocês, falando sobre as eleições, né? Citei tudo isso sobre a questão de governador e mostrei realmente que a oposição ganhou. Se juntar os dois, o segundo e o terceiro, ganhou do primeiro. Agora, é o momento, porque eu coloquei uma citação de Maquiavel. Maquiavel diz o seguinte: o primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar os homens que tem à sua volta. Maquiavel deixa isso bem nítido aí no livro O Príncipe. É preciso ver. Sabe por quê? O que eu conversei com muitas pessoas no período eleitoral é que o pessoal aprendeu o negócio de um oba-oba, de sair gritando no meio da rua, um bocado de gente.
achando que isso chama voto. Aí você vê aí João Roma, que consegue, sem pisar em Gandu, olha quantas vezes o candidato a governador do PT teve em Gandu. Quantas vezes? Com um representante legítimo de Jerônimo, que é o prefeito. O prefeito, ele é um representante legítimo. Eu acho que entre o prefeito e Jerônimo, só tem Jacques Wagner. Entre Léo e Jerônimo, só tem Jacques Wagner e Rui Costa. Porque, tirando esses dois, a pessoa que mais representa Jerônimo é Léo. Verdade. E aí eu vejo isso, né? Esse povo gritando na rua e tal. E eu disse, e a campanha? Eu perguntei a muita gente, e a campanha? Aí a campanha? Aí a campanha? Ah, vão se reunir no bairro tal, aquela zoada. E aí eu via algumas pessoas, inclusive o meu amigo professor Marcos Paulo, porque ele foi, ó, entregando e chamando as pessoas. Marcos Paulo, professor, ele saiu lá fazendo a campanha, batendo na porta. Para mim, campanha é isso. Para mim, a campanha é abrir a porta, não é fazer gritaria na rua. Certo? E aí foi o que vocês fizeram, foi... eu não posso falar muito do grupo de ACM Neto, porque houve também, né? Teve que fazer o barulho para bater testa com o do prefeito, mas eles fizeram o bate-porta. Eles foram lá e tiveram muitas pessoas que foram de porta em porta, principalmente os vereadores de oposição, os vereadores que são de situação, mas que não apoiam os candidatos, alguns dos candidatos ou os candidatos, foram de porta em porta e aí conseguiram os seus votos. Júnior Matos, apoiando Fabiola, né? Mostrou aí os votos que ele passou para a Fabiola, sabe? Apesar que Fabiola já tem uma linha aqui muito forte, mas infelizmente perdeu uma peça principal em Gandu, que é o Enderson. O Enderson é uma peça principal e ele perdeu, foi fazer a campanha direto de Niltinho e de Neto Carleto. É uma peça principal, é um camarada que sabe conversar e que sabe convencer, né? Então a gente conhece quem são as peças principais. Pessoas que às vezes você não dá nada. Verdade. Pessoas que às vezes são colocados de lado. Porque tem alguns boçais aí que se acham. Tem uns boçais aí que se acham. Mas não pede voto, só quer posar na foto de selfie com o prefeito. E não fazem nada. E outros aí que nem para pousar presta. Né? Nem para pousar presta. Mas quer as benesses. É aquilo que eu tive a oportunidade de conversar com o meu amigo vereador Bozó, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou para mim, Israel, é necessário ter cuidado com os amigos do poder. Porque os amigos do poder não são os nossos amigos de verdade. Porque quando a gente perde o poder, a gente se torna uma pessoa leprosa para essas pessoas que são amigos do poder. Vão dar as costas e vão estar com o próximo que estiver no poder. Então, a gente tem que abrir os olhos, né? E principalmente aqueles que estão no poder, abrir os olhos e saber quem são seus amigos de verdade. Quem realmente está fazendo a campanha, quem realmente presta para fazer a campanha, quem tem palavra, quem tem voz para chegar dentro de uma casa
de pessoas e ter portas abertas para poder entrar e levar um santinho e convencer alguém. Então a gente tem algumas pessoas, o prefeito teve algumas pessoas que ele teve de chamar, como o Anderson, pessoa como ele chamou do próprio professor Marcos Paulo e outros também que fazem esse trabalho. Mas nem não são todos. E isso aí a gente sempre vê, são nos períodos políticos, porque alguns estão no poder agora, querem demonstrar que tem poder, e aí a gente viu aí alguns deputados, como a Daiane, e tantos outros aí, que achavam que tinham poder, achavam que eram os maiorais, e terminaram no anonimato. Né? E tem muitos que estão aí, que estão no poder, achando que tem poder, mas estão perdendo forças e vão terminar no anonimato. Com certeza. Se a gente for pegar, né, a votação que João Roma teve em Gandu, ele foi bem votado. Por quê? Como o senhor mencionou, né? Roma, ele não teve tempo de ver a Gandu. A gente aqui não tinha um diretório do PL, não recebemos recursos para a campanha, e também, né, dois concorrentes fortíssimos, que é Jerônimo e a Semineto. Porque em 2018, o candidato foi José Ronaldo, mas José Ronaldo só tinha Rui Costa. E José Ronaldo, se não me engano, teve 2.300 votos por aí, em 2018. Mas ele só tinha Rui Costa, né, naquela época. E hoje, esse ano, já Roma teve aí, né, dois pares aí duros, né, que é o Jerônimo e Neto. Então a gente, eu particularmente, nós, né, eu e meu irmão, a gente ficou satisfeito pela votação de Roma, porque a gente sabe que é difícil competir com esses dois grupos. São grupos que investem em campanha, têm dinheiro, como o senhor citou aí, né? O prefeito é o legítimo, né, representante de Jerônimo. A oposição aqui tem nomes aí que já foram prefeitos, né? Irismar, entre outros aí que apoiaram a Semineto. E nós, que não somos, né, não somos políticos de mandato, não temos cargos públicos, somos apenas dois patriotas que acreditam aí, né, numa política que seja em benefício do bem comum e não naquela política, né, que você olha só para o seu umbigo. Então, assim, para a gente foi uma vitória. E a votação de Roma vai decidir, em Gandu, segundo turno, quem vai ter mais votos. Né? E com certeza aí nós vamos aí estar direcionando esses votos para a Semineto, para que a gente possa derrotar o PT na Bahia. A Bahia não pode mais ficar com o PT no poder. São 16 anos aí de atraso. Isso aqui não é falácia de paixão política, não, isso aqui é realidade. A Bahia hoje ocupa os últimos lugares de educação, saúde, segurança, emprego, enfim. Está um caos a Bahia. Se continuar mais 4 anos do PT, eu não sei o que vai acontecer de nós baianos. Então, a minha primeira opção, né, que era Roma, infelizmente ele não conseguiu, mas vamos ter que agora aí apoiar a Semineto para tirar aí o PT da Bahia. Olha só, a Semineto, eu achei a votação dele em Feira de Santana um horror. Eu acho que Zé Ronaldo não arregaçou as mangas em Feira de Santana. Certo? Para você ter uma ideia, quando Zé Ronaldo foi candidato a governador em 2018, Feira de Santana teve 51,25% de eleitores votando em Zé Ronaldo. E hoje, eles tiveram apenas 42,87% votando em Assemineto. Uma queda grande, uma queda maior do que os das pesquisas para o cenário real. Verdade. Porque a Semineto estava com 51%.
e apareceu lá nos seus 42, 44, não foi? Não sei, não me lembro direito. Não Acho que lembro foi direito 40, aqui. Hein? eu não sei se foi Mas 40 enfim, por aí. foi. Mas enfim, foi praticamente a média, a média que ele caiu em Feira de Santana foi a média que ele caiu na Bahia. Então, assim, Zé Ronaldo precisa, além, né, dele fazer esse pacto aí com o presidente Bolsonaro, né, ele precisa também colocar Zé Ronaldo para trabalhar. Sim, Porque verdade. se Zé Ronaldo ficar cruzando os braços, Zé Ronaldo tem força em Feira de Santana e na região de Feira de Santana inteira. Ele precisa ir para esses lugares, né, para essas cidades aí e mostrar realmente. Eu acho que talvez o povo de Feira de Santana ficou frustrado de Zé Ronaldo não, não foi por ele não ter sido o vice-prefeito, o vice-governador, o candidato a vice-governador de Assemineto. Mas ele abraçou a campanha, ficou à frente da campanha de Assemineto e disse que isso daí iria passar, que isso daí ele iria arregaçar a manga para fazer a campanha de Assemineto. Mas o que a votação mostrou em Feira de Santana foi que isso não aconteceu, né? Então, as cidades, né, pequenas e as cidades de médio porte, a gente sabe que o PT tem muita força, né? Mas as cidades maiores, como Camaçari, é reduto de Assemineto, Salvador é reduto de Assemineto, Vitória da Conquista é reduto de Assemineto, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, certo? Feira de Santana são redutos de Assemineto. E ele vai ter que trabalhar bastante nessas cidades para tirar o das cidades menores, essa vantagem das cidades menores. E com esse apoio, se ele fechar realmente com o presidente Bolsonaro, aí sim vai acontecer um up, né? Vai acontecer um up dos votos de Roma para transferir aí para os votos de Assemineto. E também, né, Acho que em são relação os. à Feira de Santana, né, Sim. Pode por falar. isso que o senhor mencionou aí, houve um desgaste, né, ali antes da eleição, na questão de José Ronaldo não ter sido o vice de Neto. Houve-se, né, especulações que José Ronaldo iria ser Neto, né, mas depois eles fizeram as pazes. E também a campanha também, a eleição de Roma também tirou alguns votos, né, que iriam ser para Neto, né? Então, se você for pegar aí o número de votos de João Roma e Feira de Santana, o voto é todo para Neto, né? Como aqui em Gandu. Se houvesse só Neto e Jerônimo, o voto de Roma iria ser o voto de Neto. Entendeu? Mas agora, o segundo turno, mudou o cenário. Roma agora, né, não vai disputar. Então, automaticamente, a maioria dos votos vão aí beneficiar Neto. E aí está apostando nesses votos aí para que a gente possa conseguir tirar o PT. Então é isso aí, gente. Nós conversamos aqui com os patriotas, os meninos patriotas do Endireita Bahia News, nesse bate-papo eleitoral do lado da Bahia e das eleições, né, nacional também, né, mostrando inclusive a nossa base que é Gandu, né, como é que está essa situação e o que é necessário realmente fazer. Bom,
A minha última pergunta, e depois você pode fazer as suas considerações finais, que já estamos já fechando uma hora. É, como é que vai ser, então, esse fechamento desse diretório, né, que apoia o João Roma aqui em Gandu? Como é que vai ser esse fechamento com a turma de ACM Neto? Vai ter algum enlace aqui no município ou vai ser apenas um enlace estadual e aqui só vai obedecer? Bom, primeiro que, né, como a gente falou, né, o diretório não está na nossa mão. Vai rolar? De conexão aí, mas retornamos. Deu uma travada. Segundo É. informações, este dia está na mão do Vero Ju, né? Eu não sei se é verdade. Nós vamos verificar isso aí. E a gente sabe que Ju é da base do prefeito, né? Ju está com. Voltou aí? Voltou. Olha Pronto. só, eu tive a oportunidade de conversar com o Ju aqui no nosso bate-papo aqui inclusive, ele é o atual presidente do PL. Por Inclusive, isso que o eu. mandato dele é pelo PL. E conversou comigo também sobre a questão do apoio, né, dele com o presidente Jair Bolsonaro. Porém, eu não conversou muito sobre a questão de governador. Não sei como é que ficou, na verdade, a conversa dele aí, como sobre a questão de governador. Mas ele é que está, na verdade, com o PL aqui em Gandu, presidente do diretório. Sim, sim, foi o que eu falei, né? Porque aqui travou aqui, né? Não deu, acho que não deu para ouvir. Mas está com o Ju. E Ju, a gente vê aí claramente aí que ele está com Jerônimo, né? Com o Jerônimo. Então é algo que tem que ser pensado, né? Porque você ser presidente de um partido e apoiar outro, né? Você não veio nenhum suporte, né? Se ele é presidente do partido, ele tinha que ter dado suporte para o presidente, para Roma, e não para Jerônimo, né? Então, isso para mim causa infidelidade partidária, né? Então, é algo que não pode acontecer. Eu vou estar entrando em contato aí, lá em cima, para a gente poder reverter isso aí, porque nós precisamos de força, precisamos de pessoas realmente que estejam alinhados ao presidente e, logicamente, ao partido e aos seus aliados, né? E não apenas servir de cabide aí, né? Tá com o partido na mão e não trabalhar. Então, isso não pode acontecer de forma alguma, né? Eu fiquei sabendo disso aí, a gente já está já tendo isso aí, entendeu? Eu não sei se vai continuar com ele ou não, mas a gente vai realmente aí, como a gente foi aqui, um representante aqui fiel aí do presidente aí de Roma, demos votos, né, para a Raíssa, foram 2.100
600 e poucos votos para a Raíssa, a senadora João Roma com 1.300 e poucos votos, e a Débora Silva com 186 votos, né? Então a gente tem essa pretensão sim, né? Nós não podemos ser demagogos, porque quando você tem um partido em sua mão, um diretório, você consegue trabalhar de forma mais organizada, né? Mais padrão e mais eficaz. Ok. Pois é. Então, gente, nós conversamos aqui com Clebson e com Ronald em Direita Brasil News, né? Bahia. Blogueiros, Bahia News. E aí nós vamos ouvir as considerações finais de vocês aí, agradecendo desde já pela possibilidade de estar aqui tendo esse bate-papo no podcast do professor. É uma alegria receber vocês. Vocês sabem o carinho e a consideração que eu tenho por vocês, né? E que esse bate-papo a gente possa conversar ainda mais em outros momentos aí, ou em alguma edição extraordinária aí, a gente bater um papo e continuar conversando, que é muito bom conversar com vocês. Desde já, né, eu lhe agradeço, né, imensamente aí pela oportunidade, né, de estar aqui expressando, falando, né, dialogando sobre algo tão importante, né, que é a política atual, né, no cenário. A gente fica muito feliz em estar participando aqui, estar expressando os nossos sentimentos, né, as nossas ideias, aquilo que a gente pensa, e também estar agradecendo aí, né, a todos os patriotas aí que nos ouviram, né, que seguiram aí, né, a nossa diretriz e nos deram aí essa confiança, essa, digamos assim, né, esse voto de confiança em abraçar os nossos candidatos, né? A gente fica muito feliz com isso e o resto eu só tenho mesmo a agradecer, pedir a Deus, né, que a gente venceu uma batalha e que a gente possa vencer a guerra, né, que não é fácil, a gente sabe, mas que depois aí para a gente levar aí nosso presidente à reeleição e também hoje, né, a gente precisa para que a Bahia se liberte desse jogo aí do PT, abraçar Neto, para que ele possa vir ser o novo governador da Bahia. Pronto, Ronald, converse com a gente aí e dê as suas considerações finais. Aí já é lá que está tendo esse. Vamos lá, reconectando aí. Tá com esse problema de reconexão, caiu aí, mas desde já agradecendo a todos vocês aí pela participação, né, de estar aí conversando com a gente. Vamos ver aqui se para só pegar aqui as considerações aqui de Ronald. Vamos ver se dá para a gente só ouvir as considerações dele aqui. Talvez seja a internet lá mesmo que não esteja. A internet lá não está muito bom, mas tudo bem. Gente, nós queremos agradecer a todos vocês. Obrigado aí, Ronald. Aqui ele mandou aqui, vamos ver se pelo menos ele bate esse papo aí com a gente. Vamos ver aqui. Pronto, Ronald. Vamos lá então, as considerações finais aí para a gente encerrar então o nosso bate-papo. Professor, quero aqui agradecer aí o convite, né, em especial e participar desse podcast. Sempre que eu posso também, eu estou acompanhando, né, as outras entrevistas. Muito importante isso aí para Gandu, para a gente aí que está aí no meio público. E dizer que quero agradecer, né, como meu irmão agradeceu, também quero agradecer aí ao apoio daqueles que confiaram a gente aí, os candidatos que nós apresentamos. E dizer que Gandu é uma cidade que nós amamos, né, moramos um tempo fora, voltamos para Gandu com vários projetos. E, com fé em Deus, aí
nós vamos, aos poucos, conseguindo implantar nossos projetos. A gente sabe que Gandu é uma cidade que respira política, né? E que muitas vezes a política ela impede você de crescer quando Verdade. é uma política partidária. Mas nós já temos já alguns projetos andando em Gandu e, com fé em Deus, com o apoio aí, né, dos candidatos que nós apoiamos, nós vamos conseguir trazer para Gandu vários projetos para a juventude, que Gandu precisa muito, né? Mais uma vez aí está com esse... Pronto, voltou. Como está dizendo, né? Agradecer a todos que nos acompanharam aí e que dia 30 nós possamos eleger nosso presidente Bolsonaro e também a Semineto aí, para que a Bahia possa se libertar desse mal que é o PT. Ok, então um grande abraço aí, Ronald. Boa sorte, meu querido. Até mais. Clebson também, um grande abraço. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Até mais. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos vocês, pelas perguntas. Na próxima terça-feira estaremos de volta. E isso sem falar que quinta-feira nós teremos também aqui um momento evangélico, cristão, aqui também no podcast. E você é o nosso convidado especial também para estar batendo esse papo com a gente e aprendendo um pouco mais de Deus para o seu coração. Até lá e que Deus continue abençoando a todos vocês. Forte abraço.